Tá procurando itens como camisetas, moletons e outros acessórios do mundo dos animes? Então eu te apresento a loja Otaku Sensei. Lá você vai encontrar camisetas com estampas completas, moletons, almofadas, chaveiros e uma infinidade de produtos desse estilo. Tudo isso com o menor preço do mercado e com ótimas condições de envio, você só encontra na loja Otaku Sensei. Links na descrição. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a progressão do karma do Boruto no futuro da obra. Quais serão as consequências caso seu karma chegue em 100%? Momoshiki renascerá ou Boruto receberá o verdadeiro poder de um Otsutsuki? Pois então, caso tenha ficado curioso sobre o tema, cola aqui com a gente até o final desse vídeo. E caso seja novo por aqui, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Combinado então? Bora começar o vídeo de hoje. Muito bem então pessoal, primeiramente, antes de começarmos o tópico principal desse vídeo, devemos recapitular o que de fato se trata o selo Karma. Basicamente, o Karma se trata de um arquivo de backup, o qual carrega toda a informação genética de um Otsutsuki, servindo como uma espécie de recuperação dos dados originais quando o Otsutsuki acaba morrendo em algum ponto da sua vida. Isso possibilita que o Otsutsuki possa reviver exatamente no mesmo estado em que ele acabou morrendo, carregando toda a sua experiência e genética acumulativa recolhida ao longo dos anos. Essa é a maneira mais eficiente que seres como o clã Otsutsuki utilizam para sempre poder se manter no topo como uma classe superior. Seres extremamente evoluídos que recolhem a massa genética e o chakra dos planetas que eles conquistam e também destroem. Atualmente sabemos que o karma permite ser passado para um hospedeiro que vai receber essa marca, seja de maneira forçada / artificial, como foi o caso do Kawaki, assim como também da forma natural, que seria a forma etérea, a qual o Otsutsuki, mesmo após a sua morte, ele consegue se manifestar para o hospedeiro e assim gravar esse selo, mais ou menos como foi o caso do Boruto. Sabemos também que por meio da transferência forçada, o karma pode ser implementado em quantos hospedeiros forem necessários. Porém, por essa forma ser um pouco mais bruta, nem sempre seus hospedeiros vão reagir como esperado, onde muitos deles acabam morrendo no meio do processo e outros acabam sobrevivendo como falhas, mais ou menos como o caso do Code. Até onde sabemos, o karma, quando gravado, começará a ser extraído a partir do ponto zero, ou seja, como um arquivo a ser descompactado, ele vai começar em 0% e aumentando gradativamente com o passar do tempo. Sabemos que essa extração pode levar muitos anos durante seu planejamento. É um processo muito lento e que deixará o Otsutsuki dormindo por um certo período de tempo. Para um humano comum será um longo tempo, provavelmente durante boa parte de sua vida, mas para o Otsutsuki imortal que renascerá não passará de um breve cochilo. Porém, é possível acelerar o processo de descompactação do selo através da ressonância entre os karmas de dois Otsutsukis diferentes. Ou seja, quando um karma sincroniza com outro, os dois automaticamente vão descompactar muito mais rápido que o normal, e assim o karma que está mais descompactado fará com que o que está mais atrasado consiga igualar esse processo de descompactação. Ou seja, o karma do Kawaki, que provavelmente estava em 50% de descompactação durante a sua terceira etapa de testes, fez com que o karma do Boruto, que estava muito atrás em sua descompactação, subisse rapidamente para os mesmos 50% em que o karma do Kawaki estava, igualando assim a descompactação dos dois karmas que estariam sincronizados naquele momento. Além disso, após igualados, ambos continuarão descompactando muito rapidamente conforme a presença deles se mantenha conjunta, elevando sua descompactação até o nível atual, em que tanto Kawaki quanto Boruto se encontram em 80% de sua descompactação atual. Atualmente, como sabemos, Kawaki já não possui mais o karma, mas ele já teve seus 80% completamente extraídos em cima do seu corpo. Isso é algo que não pode mais ser apagado, tanto dele quanto do Boruto. Segundo Amado, ele explica que assim que o karma atingir o seu 100% de descompactação, o Otsutsuki será capaz de renascer em cima do corpo do receptáculo, sobrepondo completamente o seu arquivo genético e renascendo em sua forma original, referindo-se que o Momoshiki estaria muito próximo do seu renascimento e que de fato ele está. Sabemos que nesse momento a ressonância não é mais possível junto com o Kawaki, ou seja, a extração dos 20% restantes do karma do Boruto será muito mais lenta a partir daqui.
Não sabemos ao certo se essa ressonância poderá acontecer com o karma do Koji, porém como eles ainda não tiveram um contato direto, podemos considerar que o karma do Boruto vai continuar extraindo em sua velocidade normal, mais ou menos como foi do arco do filme até o arco do Ao, em um ritmo muito mais lento do que quando estava sincronizado com o do Kawaki. Mas sabemos que se ele não for suprimido ou apagado do Boruto, é evidente que logo mais ele chegará em 100%, consequentemente fazendo com que Momoshiki venha a renascer. Porém a grande questão aqui é, quando o karma do Boruto chegar em 100%, Momoshiki realmente renascerá, ou Boruto poderá tirar proveito desse poder? Infelizmente não sabemos responder com toda a certeza do mundo essa questão, até que ela seja respondida diretamente pelo próprio autor. Porém a obra já parece nos ter dado indícios de uma resposta certa para isso, pois como vimos, não parece extremamente definido que assim que o karma chegue em 100%, o Otsutsuki automaticamente viria a renascer, já que segundo os diálogos tanto do Amado quanto do Jigen, eles dão a entender que o corpo do receptáculo, ao chegar em 100% do karma, passará a estar apto para o renascimento do Otsutsuki. Porém não quer dizer que ele vai realmente renascer exatamente nesse momento, pois segundo o que vimos com o Jigen ao longo da sua vida, Jigen passou mais de um milênio sendo dominado pelo Ishiki, o qual teve o seu karma lapidado em seu corpo muito tempo antes do período atual. Com isso sabemos que quando a Kara se formou e o Jigen começou a sua busca pelo hospedeiro perfeito, Jigen já estava com o seu karma em 100% há muitos anos. Porém o Ishiki nunca quis o usar como seu verdadeiro corpo, pois sabia que ele seria um corpo completamente limitado, que acabaria restringindo seus poderes e teria um tempo de vida muito curto assim que ele revivesse. Portanto, por vontade do próprio Otsutsuki, mesmo chegando em 100%, ele não quis reviver em cima do corpo desse receptáculo. Porém, mesmo se ele quisesse, ainda haveria um outro requisito. Esse requisito a gente viu na batalha dele contra o Kashin Koji, onde mesmo depois de dar a luta como perdida para o número 2 da Kara, Ishiki não optou pelo seu renascimento instantaneamente para derrotar o Kashin Koji, pois no meio desse processo houve um gatilho que foi utilizado para reviver o Otsutsuki. Esse gatilho indiretamente apontava para o que seria a morte do receptáculo. Obviamente ainda existe uma segunda regra para esse esquema de renascimentos, que diz que quando o Otsutsuki físico acaba morrendo, ele automaticamente vai reviver no corpo que estará com o karma mais descompactado atualmente. E como o Ishiki físico ainda estava vivo dentro do corpo do Jigen naquele momento, a morte dele junto do corpo original do Jigen foram os gatilhos para que ele pudesse vir realmente a reviver. Porém, essa é uma regra que se aplica unicamente para quando o Otsutsuki tem seus hospedeiros marcados completamente, mas ao mesmo tempo ele ainda continua seguindo vivo. Ou seja, o Jigen teve que inicialmente morrer para que o Ishiki fosse forçado a assumir o corpo dele. Porém, com o caso do Momoshiki é parecido, mas um pouquinho diferente, pois o Momoshiki está atualmente morto fisicamente e apenas o seu karma se encontra presente no hospedeiro. Ou seja, o gatilho da morte do Otsutsuki não existe mais nesse ponto. Mas ainda assim, essa possibilidade nos leva exatamente a dois caminhos. O caminho em que o Momoshiki realmente reviverá assim que chegar em 100%, pois a sua morte já teria acontecido e ele poderia reviver diretamente, ou o gatilho precisaria ser feito novamente com a morte do receptáculo, para que assim ele pudesse voltar à vida em cima do corpo do Boruto mesmo que ele estivesse morto, mais ou menos como vimos com o caso do Jigen. Por isso, o Amado acaba explicando essa regra exatamente para que mesmo que o receptáculo esteja morto, somente o fato dele ter o karma gravado e totalmente descompactado ainda possibilitaria que o Otsutsuki pudesse reviver. Ou seja, para o melhor entendimento da escrita da história, é interessante usar desse artifício para sustentar a base da história, onde muito provavelmente poderemos ter uma faca de dois gumes muito bem trabalhada, com o Boruto sendo capaz de alcançar o 100% do karma e extrair absolutamente todo o poder que ele pode proporcionar, porém do outro lado, Momoshiki estaria apenas esperando que o Boruto cometesse apenas um único vacilo para que ele pudesse reviver, deixando o nosso atual protagonista com uma margem muito interessante de poderes, porém com um risco gigantesco de ter o Otsutsuki revivido assim que ele acabar vacilando em uma luta. E graças a esse gatilho, o autor pode limitar o Otsutsuki de reviver sem a necessidade do Boruto correr contra o tempo para se livrar de algo que vai o ajudar, tanto na sua batalha final contra o Kawaki e possivelmente na batalha contra o restante do clã Otsutsuki. Ou seja, eu acredito que sim, o karma realmente chegará em seu 100% de descompactação ao longo da história,
onde o Boruto terá seus poderes extremamente elevados, mas com um risco muito grande em que perder a sua vida chegará a significar absolutamente o renascimento de Momoshiki. Ou como já teorizamos há muitos anos atrás, ao conviver com Momoshiki ao longo de todo esse tempo, Momoshiki poderá mudar completamente e mudar assim a raiz do seu clã futuramente, onde ele pode entrar em um trato de ceder os seus poderes ao Boruto e só vai decidir reviver no final da vida do Boruto, revivendo e dando um novo rumo pro clã. Mas é claro, tudo isso dentro desse vídeo não passa apenas de uma pequena especulação. E você, o que acha dessa possibilidade? Acha mesmo que o karma do Boruto chegará em 100%? Deixa aqui embaixo nos comentários, pois eu quero saber a sua opinião. Mas então pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu gostei aqui embaixo para dar aquela força aqui pro canal. E enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê aí no próximo vídeo. Falou!